Estamos no ar com o Entre Elas, o podcast da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Ourinhos. O Entre Elas traz para você que está nos assistindo ou nos ouvindo temas relacionados à violência contra a mulher, a questões sobre o cotidiano da mulher e muitos outros temas interessantes deste mundo feminino. E como estamos no mês de março, que é o mês do Dia Internacional da Mulher, hoje vamos trazer para você um tema interessantíssimo, de menina a mulher. E para isso estamos recebendo com muita alegria a pedagoga Sirlene Bercana. Muito obrigada pela sua presença aqui, Sirlene. Oi, muito obrigada também pelo convite. Eu adoro falar desse tema e é muito bom estar aqui com vocês. E hoje, Sirlene, com muita alegria, a Procuradoria da Mulher está aqui completa para conversar com você. Estamos com a Fernanda Massai. Oi, é um prazer participar hoje com vocês. Obrigada, Fernanda, por estar aqui comigo hoje. E a nossa querida Olga Kikuchi, também Procuradora da Mulher. Olá, também muito feliz por participar aqui hoje e muito obrigada, Sirlene, pela presença. Time completo, Sirlene, para te receber. Mas para a gente começar, queria, por favor, que você se apresentasse, falasse sobre você, porque você tem um currículo maravilhoso para nos contar. Ah, sim. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu sou uma mulher que um dia fui uma menina, né? E eu sou mãe de meninas. Então, esse universo feminino sempre foi muito presente na minha vida. E a partir de toda a minha história, de todo o meu contexto, é que eu quis fazer esse trabalho de menina a mulher, vendo a realidade a minha e das mulheres do nosso cotidiano, né? Então, eu sou pedagoga e fiz uma formação em educação menstrual, que é algo muito importante e muito carente de orientações e informações para todas nós. E também, como terapeuta, associar a terapia à educação é algo muito bacana. Então, de todo esse trabalho, nasceu também um livro, que é O Despertar de Jasmim, porque eu também já faço esse trabalho de contação de histórias, então como professora, pedagoga. Então, tudo foi se juntando dentro das técnicas terapêuticas com esse trabalho. Então, eu tenho o meu espaço, que é a Casa da Mandala, que é um espaço onde eu trabalho com várias técnicas terapêuticas. Trabalho também no autoconhecimento e empoderamento de mulheres nesse espaço, com mães e filhas e com as meninas. E aí esse trabalho ele foi ganhando forma e se estendeu a outros lugares. Então, através da pedagogia, da educação, que eu acredito muito na educação, com essas técnicas terapêuticas, então eu faço esse trabalho, tanto terapêutico como pedagógico. Então, aí são as histórias, essa maneira lúdica, leve, porque a nossa história é carregada de muitas dores, sofrimentos, lutas, mas nós mulheres temos isso da criatividade, né? Da beleza, da leveza. Então, juntar tudo isso para compor a nossa história. Sensacional. E, Sirlene, para a gente começar também agora, para aprofundar nesse tema, que eu tenho certeza que tem muita mulher que precisa ouvir nosso papo aqui hoje, né? Para você, assim, poderia falar para a gente quais são esses marcos que sinalizam a transição da menina para a mulher, assim? Tá, então a gente vive ciclos, né? Então, de menina a mulher, depois até a nossa infância, até o núcleo familiar, esse sair da casa para ir para a escola, para conviver com outras pessoas. E aí tem o período de transformação que acontece na puberdade. Então, aquela menina, ela vê todo o seu corpo modificando, os hormônios que a gente não tinha começam a atuar, e, de repente, é um período de muitas dúvidas, né? O que está acontecendo comigo? Então, é uma coisa fisiológica e biológica. E o que acontece é que a gente não tem, nesse período, acolhimento, informação, orientação. Então, vai se crescendo, carregando-se histórias que se ouvem e construindo aquilo que a gente acredita que vai ser a base do que a gente vai carregar para toda a vida.
Essa menina, ela vai um dia ser uma mulher, e o que ela vai ter para passar para as outras meninas que fazem parte da vida dela? Então, de menina a mulher, a gente vai crescendo e vivendo experiências que muitas vezes são carregadas de vergonha, de medo e desinformação. E o interessante é que, seguindo de menina a mulher, vai chegar um outro marco, que é quando também chegar a menopausa. E aí a gente também não tem informações sobre isso. Né? Então, a gente passa por todo esse ciclo de vida nosso, carregando coisas que vêm já das mulheres que viveram antes, e tem um silêncio sobre isso. Então, isso que eu queria te perguntar, na verdade. E esse silêncio, ele é um impacto, na verdade, da sociedade, né? Vamos dizer assim, até mesmo cultural esse silêncio. Essa falta de informação, esse medo de tocar em assuntos tabu. Seria isso? Seria isso mesmo. E aí, o que acontece? Hoje, a gente tem muita informação, né, por conta da tecnologia. Então, é o momento da gente quebrar esse silêncio. Então, isso que a gente está fazendo aqui de poder falar, a gente está falando por muitas mulheres, né? E aí a gente tem essa possibilidade de dar voz a elas. Então, quando eu estou com meninas ou mulheres, elas poderem falar, ser acolhidas, e a gente se encontra nas histórias dentro das histórias. Porque aí você percebe que existem muitas outras mulheres que passam pelas mesmas dúvidas, né? E aí é uma questão também de saúde. Então, não é para a gente tem esse tabu, mulher vai sofrer, tem que sofrer. Mas não é assim. Então, quando a gente fala, busca ajuda, pode ser diferente. Então, a gente começa a mudar esse rito, essas histórias de menina a mulher, dando voz. Primeiro, falando sobre esses assuntos. Sirlene, a questão do autoconhecimento, ele é importante para a mulher se impor por várias questões da sociedade e comportamentos também, né? No caso, geralmente a mulher procura se autoconhecer depois da vida adulta. Você acha que é importante introduzir essas questões já na adolescência, já na fase mais infantil? Sim, é importante, até porque eu comecei esse meu trabalho com mulheres adultas. Mas eu percebi que esses condicionamentos, essas crenças já estavam cristalizadas. E para desconstruir isso é muito difícil. E aí que eu pensei, nossa, mas se então a gente começar a trabalhar isso mais cedo? E funcionou. Foi muito legal, sabe? Porque o autoconhecimento é você perceber... Hoje a gente tem, inclusive, educação emocional, né? Porque nós temos muitas mulheres adultas que são ainda emocionalmente infantis. Então, essa inteligência emocional, que hoje a gente tem educação emocional, para a gente perceber aquilo que a gente está sentindo. Então, até, né, hoje a gente tem muito material com isso. Tem filmes, né? Então, é para se perceber o que eu sinto, por que eu sinto que isso é isso, para dar nomes. E que o sentir está tudo bem, né? Porque Sim, também tem, não tem nada de essa errado questão de calar o sentimento. Né? De se expressar. Então, o calar os sentimentos, isso é tanto para meninos quanto para meninas, né? E para os homens, isso é uma coisa muito pesada. É visto como fragilidade falar daquilo. Ao mesmo tempo que as mulheres, elas precisam ser fortes. Então, às vezes, você está com dor, está com algum problema, mas você tem que ser forte. Então, na verdade, isso é um desrespeito com a gente mesmo enquanto ser humano, enquanto pessoa. Ou comentam que é uma frescura, né? Da mulher é frescura. Muita gente acha que é frescura, mas por quê? Por falta de conhecimento, né? De informação. E é isso que a gente precisa trazer. É informação, porque nós temos informação, sim, mas temos distorcidas, né? Então, as nossas crianças e adolescentes, eles aprendem muito nas redes sociais. E nem tudo que tem lá são informações realmente que são verdadeiras. Acabam, então, fortalecendo ainda, né, esses mitos, esses tabus. Nessa questão de você falar que fica tudo muito cristalizado, né, na vida adulta,
Então, a gente percebe que as crianças menores, elas não têm essa questão de gênero, é menina, as brincadeiras, né, deles, é tudo muito aberto, né? Então, não está carregado de preconceitos e ideais, né? Você acha, assim, que pela educação a gente conseguiria isso já nas idades iniciais, assim, quanto mais criança, que não cristalizou nada, né, vamos dizer assim? Eu acredito sim, mas para isso precisa... Como fazer, né? Exatamente, porque os pais, a sociedade, a escola... Então, vamos falar aqui, nós somos de uma outra geração, de uma outra época. Sim. Então, quem está ali junto com essas crianças são pessoas que já têm essas crianças enraizadas. E aí que eu pensei, sabe? Eu até falo isso com as meninas que eu trabalho, que elas é que vão fazer essa diferença. Eu falo para elas, os seus pais, as suas mães, elas não tiveram oportunidade de aprender isso. Então, muitas vezes, esses adultos, eles estão passando aquilo que eles sabem. Então, eu sempre ouvia isso quando criança. Vocês são o futuro do mundo, né? E aí eu fiquei adulta e falei, mas o que eu fiz para esse futuro mudar? Né? Então, que foi aí que veio para mim esse impulso de fazer esse trabalho. Porque em algum momento tem que ter essa desconstrução, esse corte, porque, como você falou, é uma questão cultural, social, política. Tem muita força que envolve isso. Então, é trabalho de formiguinha, sim, mas ele precisa começar. Então, quem está ali educando vai dar continuidade. Então, precisa-se, sim, ter essa reestruturação, essa quebra. Desconstruir isso. Desconstruir e trazer outras formas de ver, de perceber. Então, por isso que eu invisto nas meninas, nas mulheres mais jovens, para elas estarem trazendo essa nova forma. Porque uma coisa é assim, valores são valores. Isso não muda. É isso que eu ia te perguntar, inclusive. Que esses ensinamentos transmitidos entre gerações, quais desses ensinamentos, que seriam esses valores, continuam sendo essenciais? Né? De valores essenciais que a gente vê que hoje se perdeu muito, é o respeito, né? A hierarquia. Então, as pessoas mais velhas que vieram antes, que viveram tudo isso que a gente viveu, inclusive, né, a gente tem mulheres que viveram antes de nós, que fizeram várias mudanças que nós conseguimos hoje. Então, a gente vê que a família perdeu muito essa questão de educação, de valores. Então, a gente tem crianças e adolescentes que mandam na casa, na família. Então, um desses valores é o respeito. A criança, ela precisa do adulto que vai colocar limites. Conduzir, né? Conduzir. Só que, como eu falei, muitos desses pais, dessas mulheres, elas são emocionalmente ainda infantis. Então, fala-se como se fosse de criança para criança ali. Eu ouço muitos pais falando que batem boca ali com a criança, porque aquela criança dispara naquele adulto a criança dela. Aquela dor, né? Aquela dor dela. Então, fica de emocional para emocional no mesmo nível. Ficam duas crianças se debatendo. Isso. Então, por isso que é importante esse autoconhecimento e o adulto se posicionar como adulto ali. Para colocar... Porque a criança, ela precisa ali. A criança está em desenvolvimento. Então, se ela não sabe o lugar dela, se ela acha que pode tudo em qualquer lugar, então ela não tem limites e não respeita ninguém. Então, não respeita professores, né, os próprios colegas. Então, esse é um valor muito importante. O respeito é uma coisa que tem que ter. Imagino que lá no grupo que você trabalha, você vê muito isso hoje, né? Dessa questão. Porque também existe hoje, nessa atual geração, vamos dizer assim, eu não quero que o meu filho passe, minha filha passe o que eu passei. É aquele poupar. Vou poupá-lo Exatamente, disso. vou poupá-lo disso. Mas, ao situação. mesmo tempo, não enxerga que... isso não quer dizer que o que você passou é de todo ruim, né? Não tem essa questão, é muito 8 ou 80. E isso acaba gerando
situações e uma adolescência toda, uma segunda infância, nesse tipo de comportamento hoje que você colocou, né? Aí entra essa coisa da terapia, do estado, né, emocional, psicológico e tal. Porque o que acontece? Quando eu falo assim, eu não quero que a minha filha, meu filho passe pela mesma coisa. Ela está olhando para ela mesma. Ela está olhando para a infância dela. Ela não está olhando para o filho como um ser que existe, que tem a vida... Uma história diferente. Uma história diferente. Sim. Então, projeta naquela criança a própria vida dela. Eu vou fazer para ela, ou não quero para ela, o que era para mim. Mas ela não sou eu. Então, o que precisa? Esse adulto precisa curar a sua própria dor dentro do autoconhecimento, acolher e curar a criança dela. Como você colocou, não foi de tudo ruim, mas ela está olhando ainda do ponto de vista da criança. Né? Porque quem está numa fase adulta e ainda está falando assim, porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez aquilo, porque eu não tive isso, ela ainda está na infância. Então, a gente precisa agir com as nossas crianças do lugar de adulto. Então, nós vamos cuidar das nossas dores, dos nossos problemas e enxergar aquela criança que existe e ver a realidade dela. Porque senão a gente não está olhando aquela criança, está olhando para a nossa mesma. Para a gente continuar nesse tema. Agora, já começando um pouco nessa questão tão delicada que é a desigualdade de gênero. E em que momento, assim, da infância e da adolescência começa, sabe, geralmente essa questão da desigualdade de gênero? Tá, eu já vi várias pesquisas onde se percebeu que a desigualdade de gênero começa a ser percebida logo ali na primeira infância, em torno de 5, 6 anos. Então, já fizeram várias pesquisas e é nessa fase que as meninas começam a se perceber, onde elas acham que os meninos são mais inteligentes, são mais fortes e elas são... mais capazes. Mais capazes e elas são esforçadas. Então, elas já começam a perceber por conta dessa educação. Então, a própria escola, a família... trata diferente, começa a olhar, a ter essa separação de gênero, porque já tem pré-concebido uma ideia do que é ser menina, ser menino. A educação é diferente. Se a gente for perceber, o próprio tom de voz, quando se fala com uma menina, é diferente do tom de voz que se fala com um menino. E em casa, muitas vezes é isso. Se alguém chama, pede para a menina ir lá atender, não para o menino. Não está fazendo isso por mal, mas isso está tão enraizado dentro disso. Então, as meninas vão vendo essa diferença. Hoje já existem, sim, muitas famílias que fazem a divisão de tarefas. Mas eu ouço muito das meninas que ainda têm isso, principalmente com relação às tarefas de casa. É que... o menino tem mais folga ali do que elas. Elas são tratadas As mulheres diferentes. já começam a ser sobrecarregadas desde a infância. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, que já as crianças já têm aquela diferença de brinquedo. As meninas é o quê? O kit cozinha, vassourinha, né? Panelinha, tudo direcionado para você cuidar da casa. Sim. Os meninos é aventura, é carrinho. Desbravar o mundo. Espada, foguete, né? Que pode ir até... Então já começa ali essa diferença, né? E já vem direção, isso, né? Reflete, né? Esse formato dessa... Até mesmo, como você mesmo disse, sem querer, né? Sem querer, por falta de conhecimento, isso já reflete nessa desigualdade na vida adulta das mulheres, né? Até quando a gente vai fazer um elogio para uma menina, normalmente a gente fala, nossa, como você é linda, nossa, como você é bonita. E aí eu vi que eu achei muito interessante uma moça falando que olha como é o nosso universo feminino para você trabalhar. Você tem que cuidar da sua imagem. Você tem que arrumar o cabelo, fazer maquiagem, cuidar das unhas, arrumar seu cabelo. Ela fala, inclusive, que estava gravando uma live e fizeram uma crítica porque o cabelo dela estava desarranjado. Então, aquilo que a mulher tem para falar, né, toda a nossa capacidade, ela fica depois. A primeira coisa que aparece é em segundo plano. Então, além de ter muito gasto com isso, que a gente precisa,
Aí tem essa coisa assim, a gente tem... o feminino traz essa coisa da beleza, né? Mas não é o principal. Então, quando a gente lembrar, eu mesma me corrijo. Quando estou vendo uma menina de falar, nossa, como você é esperta, olha como você é inteligente, de trazer outros adjetivos além da beleza, né? Então, dentro disso, dessas pesquisas, já foi verificado assim, por exemplo, dentro da área da tecnologia, as meninas elas vão até um certo ponto. Quando chega dentro da tecnologia, a gente tem um leque enorme, né? Mas dependendo da área, elas já param, porque isso é coisa de nerd, isso é coisa de menino. Então, olha quanto as meninas, as mulheres podem contribuir nessa área. E a mesma coisa dentro da ciência. Então, a gente tem várias mulheres dentro da ciência, né, da área da ciência, com várias contribuições. Mas que isso também é oculto dentro dessa invisibilidade que a gente fala. Então, a gente tem hoje vários projetos, várias campanhas de incentivo para as meninas estarem nesses lugares, ocuparem esses outros lugares dentro dessa construção social, desse lugar que não pertence às mulheres. Então, as mulheres têm muito a contribuir se elas tiverem a oportunidade de estar nesses lugares. Inclusive, ao lado de homens, né? Porque quando a gente se fala de empoderamento de meninas e mulheres, não é uma questão da gente usurpar deles os lugares deles. É o que a Fê sempre comenta. Não é uma competição. Não é querer quem é melhor do que quem. É aquela parceria. Né? É poder ter as mesmas oportunidades, estarem juntos nos mesmos lugares. Né? Nas mesmas posições. Isso, né? Porque eu percebo assim, que muitos homens eles têm esse medo, né? De repente... vira uma competição. Então, essa educação é tanto para meninas e meninos, homens e mulheres. A gente está falando de meninos e meninos, que é de onde começa, né? Mas o menino que ele já cresce entendendo essa parceria, ele vai tratar ali. Dentro de casa, ele já vê que não tem isso, né? O trabalho que é da mãe. Então, aquilo se torna normal. Ele vê a mãe que trabalhou fora e chega em casa, é ela que vai preparar o jantar, é ela que vai arrumar a casa. Então isso é coisa de mulher e eu vou ficar aqui esperando. Então, estudos mostram muito isso também, essa capacidade do raciocínio mental da gente, né? Então, o neocórtex, que é essa parte, inclusive, do nosso cérebro, que traz essa capacidade de questionar, de pensar, de analisar. Então, é difícil aquela criança que, por si só, ela vai ter aquela iniciativa de ir lá ajudar. Se ela vê que o pai está lá sentado, mexendo no celular ou na televisão. Então, eles aprendem muito, tanto a gente trazendo para eles essa capacidade de pensar, de raciocinar que eles não têm, quanto pelas nossas próprias atitudes. Então, é essa coisa de estar mudando, interagindo as responsabilidades além do gênero. Não tem coisa de menina e de menino, porque todos nós usufruímos daquela casa, daquele espaço, daquele lugar. Então, trabalhar juntos, todo mundo vai ganhar. Com certeza. Essa desigualdade de gênero, ela causa mais impacto negativo na vida das mulheres, né? Sim, porque, por exemplo, desde a educação, então, a menina ela vai ser prejudicada no tempo dela de estudo, por conta, né, dos meninos estarem assim nesse lugar de serem privilegiados. Uma outra questão, que também é uma conquista, que ainda demora muito, né, mas, por exemplo, a gente tem o Dia Internacional das Meninas, que é dia 11 de outubro. Vocês sabiam que existe essa data? Não sabia. A maioria das pessoas não sabe. Não, e completou 10 anos o ano passado. Nossa. Bastante tempo. Bastante tempo. Então, quando eu estou com algumas mulheres, tanto da parte da educação, da assistência social, né, do direito... Então, é essa invisibilidade que existe mesmo, né? Então, esse Dia Internacional das Meninas é uma data para se trazer essas questões, principalmente dentro da desigualdade. E aí, com relação, a gente viu que como cresceu essa coisa da pobreza menstrual, a conquista que nós tivemos hoje de ter os absorventes na escola,
Mas as meninas, elas também ficam prejudicadas na educação por conta dessa falta de informação. Essa questão biológica do ser mulher, né? Mas assim, a questão biológica, a questão da menstruação, não é só com relação às mulheres de baixa renda. Sim. Porque, inclusive, as mulheres que têm uma condição financeira melhor, elas também faltam da escola, porque elas têm dor, elas têm vergonha, elas não querem que ninguém saiba. Então, não é só dar o produto, tem que investir na educação, nessa quebra desses tabus. Então, tudo isso foi feito já uma pesquisa com relação à evasão escolar. Então, muitas meninas deixam de ir à escola. Então, algumas eram por esse motivo, a falta de absorvente. Opa, agora a gente tem absorvente na escola. Então, O número de falta das meninas bem maior que o dos meninos, né? sempre, né? E também essa questão aí de trazer essa informação que não é uma doença, elas não precisam faltar. Para algumas meninas, realmente é difícil. A gente é mulher, a gente sabe. Né? Então, algumas vezes, existem algumas situações de sofrimento mesmo nesse período. A gente não vai romantizar, porque é difícil. Só que esse acolhimento, essa orientação, ela pode sanar muitos problemas. Então, o meu trabalho, por exemplo, com educação menstrual é trazer o foco para a saúde. O quanto é importante todo esse período para o nosso desenvolvimento, o buscar ajuda. Então, a gente já teve um pouco da parcela desse problema de evasão escolar, com relação a isso. Mas a gente tem também hoje que já tem esse problema que se fala da gravidez na adolescência, que aí muitas meninas param de estudar. Dificilmente voltam, né? E é muito mais difícil. Então, é tudo questão de informação. A gente tem ainda um problema com relação à educação sexual. Também porque a gente volta lá naquele lugar. Não é só o que fala, é como fala, é o que fala. Então, capacitar profissionais para poder tratar desse assunto é importante. E aí, muitos pais, a família, têm essa preocupação. Porque acha que ensinar sobre sexualidade é ensinar A fazer sexo. Que vai liberar. Exatamente. Quem ensina a fazer sexo, gente, é o que eles aprendem no TikTok, nas redes sociais. Exatamente. Então, os pais têm essa preocupação da educação chegar na escola, mas eles aprendem em outra escola. E às vezes nem percebe o que o filho está consumindo ali, o tempo todo na mão. Né? O tempo todo na mão. E aí, falar sobre essas questões de uma forma preventiva. Eu trabalho com crianças a partir de 8 anos. E é ali brincando, e é pintando, e é cantando. E a coisa lúdica que vai sendo introduzida ali, né, dentro do universo da criança. O universo deles, com linguagem apropriada, né? Com linguagem apropriada. Então, a educação acontece e é muito legal, porque elas conversam em casa. E depois as mães, as avós, vêm dar essa devolutiva para mim, assim, nossa, eu não sabia como falar isso, eu tinha que falar. E aí elas chegam em casa e explicam coisas que nem o pessoal de casa sabia. Com certeza. E aí é muito legal a gente poder. Então, eu fiz uma pesquisa perguntando, né, para várias mulheres se elas sabiam como falar com as filhas. Não, eu falo, tal, mas a questão é isso. Por exemplo, o que normalmente a gente ouve e que ainda é falado? Para as meninas na puberdade, agora você vai menstruar, vai sofrer todos os meses. Né? Cuidado que agora você vai virar mocinha, pode engravidar. Vem a carga negativa, né? carga... Não o florescer de uma mulher, né? Porque foi isso que a mulher recebeu. Sim. Então, uma mãe falou para mim uma vez, Sirlene, agora eu tô em saia justa. Por quê? Eu falei para minha filha que ela tem que tomar cuidado, que agora ela pode engravidar. Ela começou a chorar, porque ela só tem 10 anos e ela não quer ser mãe. Olha a carga pesada. Mas e agora? A mãe tinha que explicar que uma coisa não tem exatamente a ver com outra nesse momento. Por isso que é importante saber o que vai falar e como falar. Sim. De novo, é um momento onde a mulher ela recorda toda aquela carga pesada que ela teve e passa isso. Então, essa mudança que a gente precisa. Nós tivemos agora uma pequena participação do presidente aqui, Cícero, com a gente.
que é irmão da Sirlene. Vamos falar aqui para o nosso público. Só veio dar um oi para a irmã. Pode continuar, Sirlene. É isso que precisa ser olhado mesmo e ser visto. Uma outra coisa que eu tenho muita preocupação, que é muito interessante quando eu vejo as minhas alunas brincando. Elas brincam, porque a gente tem essa coisa da adultização e da erotização infantil. Eu sempre estou seguindo elas nas redes sociais e converso com elas sobre isso, porque elas colocam fotos com músicas, porque elas veem outras pessoas fazendo, e a gente tem músicas muito carregadas de erotização, né? E elas dançam e colocam aquelas TikTok, músicas do TikTok, etc, né? Mas elas não têm essa capacidade Exatamente. de saber o que elas estão colocando ali. Elas falam, prof, mas essa música é legal. Então, elas não têm esse olhar que adultos têm com relação àquilo lá. E eu trago para elas muito essas brincadeiras, essas outras formas ali de atividades, porque elas vão tendo essa coisa da infância roubada. A gente vê muito essa infância, essa brincadeira que não tem, então vai sendo roubado essa infância. E aí, dentro desses estudos e observações, foi interessante observar, porque aí é entrar nesse lugar que precisa. Que a nossa sociedade, ela tem essa cultura patriarcal enraizada, que vem num contexto histórico já, de se olhar a mulher como, digamos, um objeto à disposição, né, de um masculino dentro de uma visão tóxica. O patriarcado, ele é um sistema que até oprime homens e mulheres. Somos todos nós, é um sistema, né? Mas a forma como a mulher vem sido colocada desde o início. Então, há pouco tempo, recente até, se a gente for olhar, os direitos das mulheres de poderem votar, de poder estudar, de poderem estar no mercado de trabalho, porque era como se fôssemos propriedades, né? Então, precisava pedir para o marido para estudar. Então, tem que ter a autorização. Então, primeiro, nós pertencemos ali no núcleo familiar ao nosso pai e depois para o marido. Eu tenho que pedir para o meu marido. Eu tenho que ver se meu marido vai deixar. De escolha de profissão, né? Se uma menina falar, vou fazer engenharia. Mas engenharia, isso é para menino. Só tem homem. Só tem homem. O que você vai fazer lá? Então, é abrir a nossa visão para isso. Isso que eu ia te perguntar, assim, né, nessa questão de abrir a visão. Quais estratégias podem ser adotadas para combater essa objetificação da mulher, sabe? E mostrar que ela tem capacidade. Né? É mudar as narrativas mesmo, de como é feito isso. A gente tem muito investimento nas mulheres, mas a gente tem pouco investimento na educação dos meninos. Os meninos, eles querem saber. Eu faço palestras em várias escolas, às vezes é misto. Eu gosto quando seja misto. Eles fazem perguntas, eles querem saber. Porque realmente eles não sabem, né? Sabem. Ninguém está disposto a conversar com eles sobre isso, né? Não, os meninos, eles aprendem sobre sexualidade com pornografia. Essa é a realidade. E é uma realidade, né? Sim, os adultos, eles não sabem como falar. Aí que tá. Por isso que essa mudança começa agora. Porque quem veio antes também não tem essa bagagem. Mas essa nossa geração, existem muitos dos meninos que carregam ainda essa coisa dessa objetificação com relação às meninas e às mulheres. Mas existem aqueles que querem saber. Eu tenho um grupo de meninos dentro da oficina, que eu faço um trabalho no Instituto Bourbon. E os meninos sempre pedem, mas por que só com as meninas? A gente também quer. E eu até perguntei, mas pode ser eu mesma? Pode ser, porque a gente confia em você. Então, a gente precisa primeiro abrir espaços de acolhimento. Você precisa primeiro acolher, criar esse vínculo afetivo de confiança e ter esse lugar seguro
onde eles podem perguntar, tirar as suas dúvidas. Isso com as meninas é maravilhoso. Elas falam cada coisa, tanta coisa. E ali se descobre histórias até de abuso. Não, e assim, a gente sempre discute isso também. Recentemente, a gente estava gravando até um podcast sobre essas questões de violência contra a mulher, e muitas vezes os meninos, os homens, eles não têm a noção, quando eles agridem uma mulher de todas as formas, que aquilo é uma agressão. Para ele é normal. Para ele é normal. Para ele é normal. Para ele é normal, inclusive, uma coisa que a gente fala muito, que é essa coisa do assédio. O cara fala, mas eu não tô entendendo. Porque para ele é normal. Então, para o menino que vem em casa, a mãe apanhar do namorado, do marido, para eles isso é normal. Então, quando ele vai se relacionar com as meninas, com outras mulheres, é o que ele tem de referência. Exatamente. E trazer outras referências, inclusive as próprias meninas não sabem a diferença de um elogio com um assédio. Sim. Porque tá tudo muito uma misturado. cantada É uma normal. linha muito tênue também, muito né? tênue. Hoje tem muita gente que fala assim, então a gente não pode falar nada. Não pode nada. Hoje Tudo não pode é mais assédio. nada. Exatamente. Porque tá tudo muito misturado, aquela coisa do junto misturado. As próprias meninas também. Eu assisti o vídeo de vocês fazendo a campanha lá na FAP, entregando os folhetos, trazendo a conscientização. Mas as próprias meninas muitas vezes se colocam nesse lugar, né, de objeto. Aí eu tava olhando assim, olha lá, comercial de cerveja. Sim, né? só a mulher lá, seminua. A gostosona, Exatamente. né? E aí, como no Carro, venda de carro. carro, é tudo muito associado àquilo que te dá prazer. Eu conversando com uma moça, ela, em torno aí de 25, 6 anos, ela estava falando da dificuldade dela que tem, porque as meninas, elas querem se divertir. Então, essa ideia de que a mulher ela tem vida própria e que ela não existe em função do homem, aquela coisa de que a minha roupa não é um pedido, né? Não é um convite? Não é um convite. E ela fala da dificuldade dela de estar nas baladas. Elas saem para se divertir e os meninos chegam. Mas você tá sozinha, não tá com ninguém, então por que você não quer ficar comigo? Então, uma mulher sozinha é um convite para alguém vir, né, e chegar. Lógico, se você quiser sair para ficar com alguém, tudo bem. Mas eu já ouvi de meninos próximos falando, hoje eu vou sair para caçar. Então, já saem com essa ideia assim. E muitas meninas também. Porque dentro desse núcleo familiar vai faltando essa afetividade. Então, o que eu quero? Eu quero ser vista. Todo mundo precisa ser visto. E a gente vê isso nas redes sociais. Elas vão aceitando seguidores que elas nem sabem. Porque quanto mais seguidores número, eu tiver, né? mais eu estou sendo vista. Essa necessidade de ser E vista. também as próprias postagens, né? Sempre aquele recorte extremamente positivo, né? Bonito. Ninguém tá feio nas redes sociais, né? Que é uma realidade que não existe. Então, mostrar o que faz parte da nossa realidade, mas uma realidade real, né? Que é o que a gente tá trazendo aqui. E uma coisa que eu acho muito importante, já se falando de realidade, é que dentro desse universo patriarcal, a gente aprende o que é ser mulher a partir de uma visão masculina. Nos livros a gente já vê, né? O homem se retratando homem e mulher. Então, tudo vem a partir dessa visão. Então, olha só, um homem, ele sabe que uma mulher vai ter um bebê. Mas essa experiência de gestar e de dar à luz é uma experiência da mulher. Sim. Saber que uma mulher menstrua, que tem dor, ele sabe. Mas ele não experimentou isso. E aí a gente aprende a viver nesse universo com uma visão masculina. Eu não vou conseguir, ninguém consegue viver como se tivesse um corpo de homem. Mas a gente é levado a isso. E muitas mulheres não conhecem o seu próprio universo feminino. Dentro do trabalho, em vários lugares,
Vai ter momentos que nós não temos disposição, energia para fazer uma atividade, mas não é porque eu não sou capaz. Porque naquele momento, o meu corpo, né, dentro de uma coisa fisiológica São mesmo. questões até hormonais, né? Aquela Hormonais. oscilação que a mulher tem, o homem não tem. Não tem. Então, essa coisa que tem muito dentro das campanhas, quando é maio, que é o mês da visibilidade menstrual, que tem o Dia Internacional da Saúde Menstrual, de se falar sobre os ciclos femininos. Inclusive, dentro do autoconhecimento, a ciclicidade tem um período onde a gente é muito mais produtiva, criativa, que tem mais disposição. Então, conhecendo o seu ciclo, o momento ali dentro da sua vida que você tem mais essa disposição, sabe quando você pega uma coisa, aí não vai, aí não consigo escrever, aí não consigo pensar. É impossível. Agora, o homem, ele é linear, ele não tem Constante, essas alterações. né? E a gente tentar se enquadrar dentro desse universo é muito desgastante. Então, por isso que se fica irritada, cansada, porque a gente não está respeitando o nosso próprio funcionamento. Então, temos um corpo que funciona diferente. E isso precisa ser respeitado. E dentro até dessa questão do mercado de trabalho em si, né? Muitas mulheres acabam tendo uma necessidade, né, de provar sua competência e sua capacidade e acabam deixando esse lado feminino de lado, se comportando mais dentro do seu ambiente de trabalho como um ambiente de trabalho mais masculino para provar essa competência dela, para ser aceita, vamos dizer assim, né? Para ser aceita, é como se ela tivesse que agir como homem. Exatamente. Eu assisti um documentário falando sobre as mulheres no esporte, porque a gente hoje tem as narradoras, né? E aí, as locutoras tal, elas falando das dicas que elas recebiam. Que os colegas de trabalho, o homem, falavam que elas tinham que falar como homem. Engrossar a voz, né? Engrossar a voz. E como seria bom a gente estar nos lugares como mulher? Eu já vi várias propagandas assim, de empreendedorismo feminino, onde a capa é uma mulher de terno segurando uma pasta. Verdade. Então, eu tenho que Vende investir a imagem, né? como homem, falar como homem. Na verdade, assim, o dress code do ambiente corporativo é esse, né? Se a gente for colocar. Masculino, né? Totalmente. E aí, uma outra jovem, conversando com ela, me falou dessa coisa que ela estava super feliz, que ela estava nesse lugar corporativo e tal. Ela chegou toda feliz para uma reunião, aí pediram para ela fazer café. Sabe? Então, já chega assim, essa coisa. Até um dos direitos das meninas é não ser interrompida quando fala. Com certeza. E porque é essa coisa de não deixar a mulher falar. Isso a gente vê muito em filmes, né? Ou na nossa própria vida. Eu estou lá, mas eu não tenho meu lugar de fala. E aí eu acho muito interessante. Eu trago isso com as meninas contando a história da Pequena Sereia. Porque para ela conseguir vir para o mundo, ela teve que fazer uma negociação e perder a voz. Não sei se vocês lembram, isso é do primeiro desenho. E aí ela foi para o mundo, mas ela não conseguia falar porque ela não tinha voz. Então, isso traz ali de uma forma subliminar que para você vir para o mundo, você não pode ter sua voz. Então, essas histórias, elas trazem muito disso. Desse lugar que a gente vai ocupando através dessas narrativas que vêm sendo passadas. Então, essa narrativa ela tem que ser emancipatória. E de uma forma, porque a gente tem uma parte da sociedade, das meninas e mulheres, que daquilo que a gente falou, que são contra os homens. Então, sendo um contra o outro, não vai conseguir nada. Uhum. E aí, isso vem, sim, dessa questão cultural desde há muito tempo. E assim, é possível criar ambientes mais igualitários para essa mulher se sentir à vontade de ser mulher? Aí que vem essa mudança e o papel da educação também. Da educação, e vocês têm essa oportunidade de dar
voz, Sim. né, para essas mulheres e falando sobre esses assuntos e a necessidade das meninas terem, além do absorvente, um lugar para elas tirarem as suas dúvidas, levar essa educação para os meninos. Então, mostrar que é possível. Uma outra coisa, por exemplo, que essa coisa da família que vai passando. Eu conversei com uma menina que ela contou que o desejo dela era ser médica, mas a mãe já pediu para ela desistir porque vai ser impossível. Mas a gente é difícil, a gente sabe, mas a gente tem programas de moradia, de bolsa. Então, vai se esforçar, porque precisa assim, de muito estudo, de muito esforço, mas foi impossível para ela. Então, já se tira... Podou, né? Podou os sonhos. Por isso que eu falei aquilo. A gente olha para a gente e reflete. Né? Ou uma outra me falou assim que a gente não pode ter amigas. A experiência dela, de repente, não foi legal. E essa coisa de trazer a união das mulheres é um desafio. Porque elas brigam, elas competem entre si, então essa força diminui. Então, ir trabalhando nas raízes, tirando esse conceito patriarcal de competência, de para estar no lugar, outro precisa sair. O feminino, ele traz essa coisa da inclusão, né? Que é essa coisa dessa energia. Só se eu olhar para uma casa, vamos vir todo mundo, tá aqui todo mundo. Então, isso é uma coisa que faz parte da energia feminina. E as empresas, a gente vê muitas campanhas hoje de trazer mulheres para lugares de liderança, porque a mulher ela tem uma visão diferente. Então, onde se tem mulheres na liderança, você vê que as empresas crescem. Elas agregam, né? As diferenças existem, elas precisam ser respeitadas. E uma grande diferença que a gente vê, a mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é? A gente consegue Você tem uma visão mais macro também, isso, né? Inclusiva. Isso ajuda, né? Eu já vi, muito raro, mas eu já vi alguns homens que conseguem fazer isso. Por quê? Existe uma coisa que fica confuso, que a gente precisa saber. Tem o que é gênero, homem e mulher, e tem o que é princípio, força energética, que é masculino e feminino. Então, nós mulheres temos as duas energias, masculina e feminina, e os homens também têm. Então, a mulher que ela tem atitude, que ela tem ação, que ela consegue ter estratégias e ir e conquistar, ela está usando a energia dela masculina. Associada à energia feminina, ela vai fazer isso como? Com beleza, com inclusão. Ela vai trazer esse toque feminino que não é só beleza. Agora o homem ele aprende que tudo que se relaciona à mulher é fraco. Então eu não posso chorar, né? Eu não posso arrumar, eu não posso fazer coisas de casa. Então muitas vezes eles não usam toda essa capacidade de energia que tem dentro deles, porque eu não posso acessar esse lugar porque mulher é fraca. Então, a gente precisa saber muito que existe essa diferença. Se a mulher ela não ativa essa energia masculina dentro dela, ela tem um monte de planos e ideias, mas ela não consegue concretizar nada, porque falta essa força. E hoje a gente vê bastante essa discussão sobre até esse despertar da energia feminina nas mulheres, justamente por isso, né? Porque mulheres que alcançam, né, cargos mais altos dentro das empresas, justamente por isso, né, fica utilizando esse lado mais masculino e acaba esquecendo o outro lado. E isso reflete dentro da casa, dentro dos relacionamentos, etc. Essa discussão, eu vejo que é uma discussão que está iniciando, mas ela está acontecendo, né? Está acontecendo. Eu atendo mulheres adultas que elas reclamam disso, de estar cansadas. Cansada de resolver tudo no trabalho, em casa. Essa coisa, então, do lugar que a mulher se coloca. Eu sou levada. Mas falta se descobrir o seu poder pessoal. Inclusive de impor limites. Isso não. Vamos todos ajudar. Porque é aquela carga que já vem dentro dessa educação que eu dou conta de tudo. E aí ela não está acessando a energia feminina. Então, a fragilidade não é fraqueza. Se a gente for olhar dentro do princípio energético, o feminino ele é receptivo.
mas a gente mais doa, mais faz do que recebe. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Ao couro O tempo todo. Então, esse se colocar para receber, para deixar o outro Mas fazer. as mulheres têm até dificuldade nisso, né? De se colocar nesse papel de receber, né? De receber. De aceitar Aham. ajuda, né? É, por isso... Porque foi colocada aquela questão da mulher, você precisa ser perfeita, você precisa Tem dar que conta dar de conta. tudo. né? Não é de um extremo ao outro. Então, você não vai depender de homem. Exatamente. Né? Então, não. É saber o que é nosso, como a gente pode se colocar, o que a gente merece. E também esse lado feminino aí, para se colocar dentro disso, até para saber o seu valor e não receber qualquer coisa. Exatamente. Então, não aceitar menos do que merece. Que entra esse autoconhecimento, de saber que a gente é aceita não por um rosto bonito ou pelo seu corpo. Sair desses estereótipos também é importante. Eu sou o que eu sou. E aí, quando se entra dentro dessa classificação de gênero, aí já vem todo aquele peso. Então, a gente tem que lutar muito para provar que não, eu sou mulher, mas eu posso, eu sou capaz. É por isso que as mulheres estão exaustas, né? Sim, sim. E tudo isso a gente precisa olhar. Então, como estar no mundo sendo a contribuição que eu posso enquanto pessoa, mas como mulher, e não ter que me transformar num homem. Nas histórias a gente vê, né, muitas histórias onde mulheres tinham que se fantasiar de homens para poder ter credibilidade. Então, muitas coisas foram mudando já, mas ainda tem muito a mudar. Eu vi uma campanha dentro dessa coisa agora, que é dos direitos das mulheres, que a gente tem muito ainda a questão do casamento infantil, que também é cultural. Sobre isso hoje, né? E aí, a gente vai falar disso, né? Desses direitos que estão sendo conversados e trazidos e levados para a população. E a gente tem aí essa plataforma de Pequim. Fala para a gente entrar nesse lugar. De Pequim, esse ano são 30 anos, né, de comemoração, que foi formado em 95. É um plano assim, que envolve 189 países, né, que eles têm propósitos relacionados aos direitos, na igualdade né, das mulheres, meninas. E tem muitos desafios, né? A gente sabe que o respeito... É importante que estejam em evidência esses assuntos, porque é uma forma de reconhecer que os direitos das mulheres elas precisam ser respeitados, garantidos, né? E que tem que ter essa igualdade, né, para elas, entre oportunidades, homens e mulheres. Isso. A gente estava conversando a respeito de alguns países. É um objetivo, né? O objetivo até o número 5, né? Que fala da igualdade de gênero e empoderamento de mulher e meninas. Mas lá, esse assunto não é mais um assunto, ele é um pilar, né? Para conseguir toda a sustentabilidade geral, precisa desse pilar, né? Então, é muito importante, né? Só que a gente vê que... hoje já está no momento de ações mesmo, né? Isso. De resultados, vamos dizer, mas tem muita coisa ainda, né? Então, é uma pergunta assim, que eu faço para você, dentro do COP30, né? Como empoderar meninas em uma realidade tão difícil? Porque meninas engravidam muito cedo, precocemente, tem os países, né, que o casamento infantil, né, é muito forte ainda, né? Mulheres jovens não conseguem ingressar, né, no mercado de trabalho. Então, é uma realidade muito forte, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, é uma problemática muito grande ainda, né? É isso. Aí, aqui nós temos duas coisas. Nós temos as ODSs. A ODS, isso. Essa é a ODS. Isso que você está falando é a ODS. A ODS, então, vem, né, da ONU, onde eles determinam de tempos em tempos as problemáticas que precisam de soluções. Acho que é de 5 em 5 anos, né? Aí a gente tem essa ODS 30, que é até 2030. Que é o objetivo. Isso, é o objetivo. Então, é exatamente por isso que a gente ouviu recentemente se falar da pobreza menstrual. Então, dentro dessas ODS, não consta ali nenhuma
lei dada se falando diretamente desse problema. Mas quando se fala da saúde, quando se fala da educação, do empoderamento de meninas e também do saneamento básico. Tem outras que agora eu não lembro, mas tudo dentro disso envolve mulheres. Sim. E é exatamente por isso também que agora a gente tem aí a formação da ONU Mulheres, a Unicef fala muito disso. Então, agora que começa a falar isso, por quê? Porque até 2030 tem que ter solucionado. Aquela coisa que o povo deixa tudo para a última hora. Então, tem isso daí. E aí, dentro disso, se tem, então, a plataforma de Pequim, onde as mulheres se juntaram, várias pessoas, não só mulheres, né, mas vários setores, para se olhar especificamente para esse ponto da desigualdade de gênero, que existe muito forte em todos os países. E aí a gente sabe que isso já tem 30 anos. E o que se fez de resultado? Que ações a gente vê dentro das políticas públicas, do governo, com relação a ações. Então, agora se começa a fazer isso, porque a gente está em 2025. Se em 30 anos o avanço foi muito pouco, a gente tem 5 anos. Então, como fazer isso? Então, muitas vezes, vai se correr para mascarar, apresentar coisas, mas que na realidade não mudam. Então, uma das coisas é dar visibilidade para isso. Então, falar muito, né? Falar, porque as pessoas não sabem dos seus direitos. Inclusive, falando em direitos, eu gosto sempre de falar sobre os direitos e também os deveres, para se ter responsabilidade, né? Senão fica aquela coisa de só esperar. E aí a gente tem, né, o que as meninas querem dentro de várias pesquisas que foram feitas. Elas querem ter esse direito de ter essa educação de qualidade, porque a gente vê um sistema educacional que a gente tem que é muito retrógrado, né? Muitas coisas não mudaram ainda. A forma da educação. E também esse direito a ter uma educação voltada para o seu próprio corpo, que é dentro da área da saúde, uma educação sexual, uma educação menstrual, porque, veja, não adianta você só dar comida para o povo. Tem que ensinar o povo a pensar, tem que dar condições para o povo. Não é o dar o peixe, é ensinar a pescar. Sim. Então, não é só entregar o absorvente, como a gente falou. E elas também querem ser ouvidas em questões que dizem respeito a elas. Então, as pessoas tomam decisões ali, mas nem ouviram de fato o que elas querem. Aí está essa desigualdade de gênero naquele ponto. Voz. A gente não tem voz. E dar voz a essas necessidades e colocar no mundo mesmo para todo mundo olhar isso, ouvir isso. Tem também, aí a gente entra nesse lugar, né, do casamento. As meninas, não é que elas casam com uma pessoa da mesma idade, com pessoas muito mais velhas. E isso vem... É praticamente uma compra de um objeto, né? Dessa pessoa mais velha. Elas são escolhidas, esse lugar do objeto que precisa se mudar, porque aquela menina, ela não tem direito de escolha. Imagina, uma criança, 9, 10 anos... E eu acho que foi o ano passado, de novo, né, no TikTok, um menino, eu não lembro agora a idade da menina, se ela tinha 10, 11 anos, em lua de mel, e todo mundo curtindo, achando legal aquele casamento, aquela coisa toda. Essa menina, ela sai da escola, ela sai do mundo, então isso vai tirando esses direitos das mulheres estarem nesses lugares. Elas querem, então, poder ter esse direito de voz, estar nesses lugares e ter o direito de ser crianças e não adultas, de serem crianças e não mães.
Porque dentro dessa cultura que vem, olha quanto avanço a gente teve, né, tecnológico, facilidades, mas dentro dessa cultura do que é ser mulher, do que é ser uma menina, isso ainda está muito atrasado. Estou muito pouco, né? Foram poucas conquistas. Então a gente tem esses movimentos aí que já tem anos e que agora começa a explodir por conta dessa agenda que precisa. E isso não é uma coisa só do governo, é responsabilidade de todas nós, né? Então, esse trabalho que eu faço mesmo, ele é um trabalho independente. Queria que você falasse sobre isso agora, na verdade. Se você trouxe, conta pra gente o que tem aí. Olha, eu trouxe aqui um livro, que é O Despertar de Jasmim. Na verdade, isso foi uma história que eu escrevi para trabalhar ali com meninas. Como eu sou contadora de histórias, eu falei, tem meninas que elas não querem falar sobre essas mudanças. Isso já tem um peso. Então, como falar? Então, através dessas histórias, que é o despertar. A Jasmim, ela é a menina que existe em todas as mulheres. Nas meninas e nas meninas das mulheres adultas. E aí, através dessa história, eu vou conversando com as meninas sobre essa ligação que elas têm com a natureza, para poder falar dos ciclos, do nosso lugar no mundo. Mas eu achei interessante porque depois virou um livro. Mas quando eu fiz essa história, vinham mães e filhas. E era muito legal ver a menina da mãe. Sabe? A própria mulher adulta ali pintando, escrevendo e falando da vida dela. Essa oportunidade que as mulheres não têm de falar de si mesmas. E a gente transformar aquilo, ressignificar, que aquilo que foi, a gente não muda, mas a gente vai mudar o nosso olhar e o nosso entendimento. Para, a partir daí, desse despertar, a gente escrever uma história diferente. Então, dentro desse trabalho ali, fazendo de uma forma independente. Mas essa invisibilidade faz com que tenha uma certa barreira para chegar nos lugares, para chegar nas escolas. Então, eu fui em várias escolas para falar, para conversar. E é muito legal como esses espaços eles se soltam e falam. Então, você percebe que as crianças e adolescentes eles querem falar. Que mesmo as mais velhas querem falar. Aí a gente chega no lugar dessa barreira depois, né? Porque dentro desse universo masculino muito para fora, de dar conta de muitas tarefas, então as mulheres adultas não têm tempo. E aí o que aconteceu? Esse trabalho que era para ser de mães e filhas, ele meio que se perdeu, porque as mulheres começaram a comprar o livro e dar para as meninas. Porque elas não acessam isso, e eu também nem tenho tempo para isso. Então, se a mulher adulta ela não está conectada com o feminino dela, ela não vai dar importância de ensinar isso para a filha dela ou para uma menina mais nova. Então, eu até tenho agora que eu estou fazendo um trabalho que é uma cartilha, além do Despertar do Jasmim, que é só uma história para se introduzir o assunto, com atividades ali para a mãe e filha fazerem juntas, e uma cartilha explicando o que acontece de mudança no corpo, explicando sobre a menstruação focada na saúde, os tipos de absorvente, o que acontece, para que ela tenha um material para poder falar, porque elas não têm. Então, esse é um trabalho muito bacana, porque eu tenho a possibilidade de, então, chegar nessas mulheres, nessas meninas, e trazer uma outra forma de olhar para tudo aquilo que aprenderam. Então, é ressignificar, é incentivar, é motivar, porque qual que é a referência que as meninas têm, a maioria delas, de mulher? São aquelas mulheres que fazem sacrifício. Então, romantizam o sacrifício. Olha, a minha avó cuida da minha mãe. Então, na casa da minha avó mora eu, minha mãe, meus tios. Minha avó criou 11 filhos. Isso. E a minha mãe trabalha o dia inteiro. Então, essa coisa da mulher que se sacrifica é uma coisa que elas têm de referência. Então, trazer essa referência, sim, essas mulheres são importantes. Mas a gente pode ser diferente, almejar outros lugares, outras posições. Então, a gente precisa mostrar
para essas mulheres que tiveram conquistas. Né? Outro universo para a gente sair desse padrão repetitivo aí. Então, sim, a gente tem algumas famílias já com uma estrutura diferente, a gente tem muitas realidades, mas essa limitação existe em todos os níveis sociais, em todos os lugares que tem mulheres, né? E aí eu fiz, então, esse projeto que eu chamo de Empoderando as Meninas de Hoje e as Mulheres de Amanhã. Em se pensando que são as mulheres que trazem ao mundo homens e mulheres, se as meninas de hoje tiverem uma visão diferente delas mesmas, de quem elas são, do poder delas, é elas que vão trazer ao mundo as futuras gerações. Então, elas vão ensinar os próprios filhos a se relacionarem diferente, né? Os meninos também. Porque a gente percebe aqui muitos homens imaturos, né? Muitas mães tratam diferente os meninos e as meninas. Olha, eu tenho 2 irmãos, imagina que eu sou a única mulher entre 2 homens. E a minha mãe vem desse lugar, então eu cresci nessa educação onde os meninos são privilegiados. E foi a partir dessa minha história, dessa minha vivência, foi que veio aquela frase famosa, né? Para a gente ser a mudança que quer no mundo. Então, eu não vou ficar esperando do governo, da educação, de alguém. E aí, eu tenho 2 filhas e eu vou ser avó. Parabéns! E aí vem aí um menino. Nossa! E esse menino que vem, ele vai ter uma educação assim. É porque eu consegui viver ali com as minhas filhas toda essa mudança. Você não ficou só na teoria, né? Sim. Você Não. aplicou o seu método, né? Tanto que eu falei assim, gente, eu não vou falar muito aqui hoje de autores, de pessoas dentro da psicologia, dentro da história. São várias mulheres, são várias coisas. Mas vamos falar da nossa vida prática, Da realidade, né? Da nossa sim. realidade, do Sim. nosso dia a dia. Então, essas leis precisam ser realidades. Não vamos ficar esperando o governo. Vamos nós mesmas, no nosso dia a dia, e vocês aqui, enquanto comunicadoras e representante das mulheres, né, de poder ser a voz Sim. dessas mulheres, né? Então a procuradoria está aqui para acolher, inclusive, as mulheres que são vítimas de violência, né? Que a gente tem muito aí, tem muito as campanhas. Divulgar os direitos. Divulgar os Exatamente. direitos. Realmente, o nosso trabalho aqui é voltado para a educação mesmo, para a conscientização. Esse é o nosso principal objetivo. O que precisa, né? E aí, para o pessoal que está em casa, para saber, cada um pode fazer a sua parte, né? De alguma forma, procurando se informar, compartilhando, inclusive, depois, né, esse podcast. Quanto mais pessoas souberem que existe, sim, alguém fazendo alguma coisa para que haja mudanças e que a gente também pode fazer. Então, procurar se informar, procurar fazer parte, que aí entra essa coisa da união. Enquanto a gente quer que o outro resolva o nosso problema, a coisa não acontece, sim. A gente tem que se juntar, né, falando, procurando saber de que forma a gente pode ajudar, porque isso é uma das formas que vem do feminino, que é a união, e o feminino ele vai ajudar, inclusive, a esse masculino dentro e fora. Então, esse feminino que existe dentro, quando a gente acessa ele e passa a nos respeitar, e o masculino fora, porque é o masculino que está no mundo. Então, a gente vai se posicionar com esse masculino, mas respeitando o feminino. Na gente, nas outras pessoas. E é o feminino mesmo que vai ajudar a fazer isso. Primeiro, que é a mulher que traz as pessoas para o mundo. Então, a forma como a gente vai educando, que a gente se educa. Então, esse é um momento propício para isso. Com certeza. E, Silene, para a gente
infelizmente, finalizar o Estaríamos nosso aqui, papo né? aqui. A gente poderia até pensar numa segunda edição, Sim. como eu falei da última vez aqui, porque com certeza temos muita coisa para conversar. Mas, assim, a gente queria que você deixasse uma mensagem, na verdade, para as mulheres. Porque quem está nos assistindo são as mulheres. Para você deixar uma mensagem aqui para as mulheres que já foram meninas, né? Fique à vontade, esse espaço é seu. Eu quero dizer para todas as meninas e mulheres saberem que todas nós temos um valor, né? Para a gente se unir e realmente essa união faz com que outras mulheres também tenham força para soltar a sua voz, para acolher umas às outras e juntas, aquela coisa que se fala, juntas somos mais fortes, realmente somos, mas que a gente precisa fazer esse movimento através desse feminino. Como? Acolhendo as dores umas das outras e buscando soluções, porque enquanto a gente só fala, não acontece. Aí a gente vai precisar acessar esse masculino dentro da gente, para que a gente busque e faça ações. Então, a mudança, ela vem da união e não da separação. Então, para buscar se unir a outras mulheres, quebrar essa competição, essa briga que tem entre mulheres, porque existe, porque essa coisa da competição não é o feminino. Então, acessar esse feminino para, a partir daí, estar no mundo como mulher e poder fazer a diferença. E aí eu gostaria de falar para vocês, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, eu tenho nas redes sociais, chama Educadora de Ciclos. Lá tem todo o trabalho que eu faço com as meninas, para vocês conhecerem ali, tem os meus contatos, então é @Educadora de Ciclos, também tem da Casa da Mandala, então lá tem o meu trabalho mais com mulheres. E aí, para vocês seguirem, para conhecerem, quem quiser conhecer também o livro da Jasmine, né, esse trabalho que eu faço com mães e filhas, e aí eu vou ter grande satisfação em poder explicar e falar, né, sobre esse assunto, e eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e falar sobre esse assunto que é tão importante e que eu gosto muito. Nós que agradecemos sua presença aqui hoje. Muito obrigada por esse conteúdo sensacional. Como você disse, vai ficar gravado no nosso YouTube, também no Spotify, então vocês podem compartilhar. Fernanda, Olga, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, junto comigo. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, também muito obrigada e até o próximo Entre Elas.